Caio Silva de Souza, eu sou um homem branco, eu uso óculos, a haste do meu óculos é uma haste cinza bem fininha, eu tenho barba, tenho bigode, um nariz um pouco acima da média, normal, cabelo preto liso, eu tô com uma camisa social branca e eu tô com uma gravata azul marinho que tem alguns detalhezinhos em branco e vermelho. Esse sou eu. A Lei Brasileira da Inclusão, ela trouxe de benefício para a pessoa com deficiência diversos direitos que nós já debatíamos anteriormente, que a gente já tinha de maneira judicial, os tribunais brasileiros eles já garantiam, mas que agora estão previstos em lei. Além disso, diversos direitos que precisavam estar descritos para a pessoa com deficiência, para que, de fato, eles gerassem uma efetividade, a Lei Brasileira da Inclusão trouxe também. Então, vou citar alguns exemplos aqui que não deveriam existir, mas que existiam e a lei veio para normatizar essa relação. Por exemplo, o professor de apoio, né, o profissional de apoio numa sala de aula. Muitas escolas, ainda hoje, mesmo com a lei, cobram da família que esse profissional seja custeado pela família. Mas, na verdade, esse profissional deve ser custeado pela escola. É um profissional que ele está dentro do ambiente escolar, ele está dentro de uma sala de aula, ele é um profissional de apoio ao professor regente, ao atendimento educacional especializado. Então, ele não deve ser cobrado da família, mas sim ser ali colocado, ser implementado pela escola. A lei veio e trouxe que essa obrigação é uma obrigação da escola, não é uma obrigação da família. O outro ponto, o plano de saúde não pode cobrar da pessoa com deficiência nenhum valor adicional. Por quê? Porque não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela tem que pagar a mais ou a menos para o plano de saúde para ter a sua garantia de saúde e vida. Então, a Lei Brasileira da Inclusão trouxe também essa ideia dentro do seu quadro. Terceiro ponto, muito importante, a, a questão de você não precisar de uma curatela, de uma interdição para obtenção de benefícios sociais, benefícios previdenciários, tirar uma segunda via de documento. Isso tudo foi muito importante porque diversos órgãos exigiam a situação de curatela, a situação de interdição, para que essa pessoa pudesse tirar um documento, receber um benefício. Então, esse foi outro ponto. Estou elencando 3 das mais diversas áreas possíveis, mas existem vários outros direitos que a lei trouxe de garantia, que a lei trouxe de mudança, de benefício efetivo para a pessoa com deficiência e que são muito importantes no dia a dia para que essa pessoa possa usufruir dos seus direitos de maneira plena e efetiva. Então, a lei ela trouxe muitos avanços nessa área da pessoa com deficiência e a gente hoje precisa só que essa lei seja efetivamente executada, efetivamente colocada em prática pelos poderes públicos e até pelas sociedades, pelas empresas privadas. Quando a gente vai regulamentar uma lei, a gente faz com que essa lei seja efetiva, com que essa lei tenha um regulamento. Então, a ideia qual é? A lei hoje existe, ela cria diversos direitos, só que a gente precisa de um decreto, de uma norma regulamentadora para que aquele direito seja de fato cumprido. O que isso quer dizer? A situação é a seguinte: você faz uma lista de bolo. O que é preciso de ingrediente para fazer um bolo? Ingrediente A, ingrediente B, ingrediente C. Então, o que eu vou fazer diante daquilo ali? Eu criei a lista do bolo que eu quero e eu vou atrás daqueles itens. A regulamentação de uma lei é isso. Você tem o direito, ele está descrito, e eu vou dizer como que eu vou conseguir esse direito na prática. Então, hoje, por exemplo, os espaços acessíveis em hotéis, você já tem um decreto que regulamenta. A regulamentação com relação à acessibilidade nos cinemas, você já tem hoje e tem um prazo para ser cumprido. Você tem diversas outras normas ali que ainda precisam de regulamentação, mas que já está em discussão. A principal agora, qual é? O artigo 2º da lei, que
estipula quem são as pessoas com deficiência e, a partir daí, você passa a regulamentar, você passa a dizer quem efetivamente são as pessoas com deficiência no Brasil e quem terá direito a usufruir dessa condição de pessoa com deficiência. Lembrando que, com o advento, né, com a chegada da Lei Brasileira da Inclusão, pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais a interação com a barreira pode ter a sua participação plena obstruída. Então, a ideia é essa, é dizer, é mostrar quem são efetivamente essas pessoas com deficiência para que elas possam gozar desses benefícios. A gente acredita que até o final de 2012 já tenha uma regulamentação para essa questão. É uma lei que ela está ligada a diversas outras leis, né? Primeiro, a Lei Brasileira da Inclusão ela está vinculada diretamente à Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma convenção que foi pensada, né, no início dos anos 2000, ela foi assinada em 2007 pelo Brasil e ela entra dentro do direito brasileiro em 2009, quando ela se torna o Decreto 6949 de 2009. Então, ela hoje tem status de norma constitucional, ela tem equivalência, né? Ela se parece com uma norma de direito constitucional, então é uma norma de muito valor, de muito poder dentro do Brasil e que tem que ser cumprida. Então, a Lei Brasileira da Inclusão, ela faz exatamente isso. Ela traz uma regulamentação para a convenção, mas não só a convenção. A gente fala da convenção, mas a lei brasileira, ela traz ideias da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ela traz ideias da Lei 7853 de 89, traz ideias da Constituição de 88, traz algumas ideias da Lei de Prioridade, que é a 10.048, e a Lei de Acessibilidade, que é a 10.098, de 2000, as duas, do Decreto de Acessibilidade, que é o 5296, de 2004. Então, a lei brasileira hoje, ela traz e ela conversa com diversas outras normas do direito brasileiro, dentro do direito brasileiro, e a partir daí a gente consegue a efetividade de todas essas normas para as pessoas com deficiência a nível Brasil. Todas elas têm que ser entendidas e interpretadas em conjunto para que, de fato, os direitos sejam garantidos na prática. Então, ela sendo regulamentada, todas essas outras leis também vão se conversar e vão acabar funilando em uma só, é isso? Perfeito. Todas essas outras normas elas vão afunilar na Lei Brasileira de Inclusão, junto com a Convenção da ONU, e essa norma vai ser a norma a ser seguida, porque é uma norma mais moderna, é uma norma mais recente dentro do direito brasileiro. Tanto a Convenção quanto a Lei Brasileira de Inclusão, elas estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tanto comentada quanto a lei fria, só os artigos da lei, para que seja analisado. Então, você pode buscar lá a lei comentada, a lei explicada, mas, caso contrário, quem quiser pode me mandar um e-mail, pode me ligar, e eu tiro as dúvidas sem problema algum. Mas essas normas elas já existem comentadas, disponibilizadas nos sites do governo federal, para que as pessoas, eventualmente tendo dúvida, elas possam tirar a dúvida no site e através dessa lei comentada. É muito importante que a gente empodere as pessoas com deficiência, que a gente garanta informação para essas pessoas e que, de fato, elas tenham seus direitos garantidos na prática. Muito obrigado pelo convite, me senti muito honrado e eu me coloco à disposição para próximos vídeos ou para as próximas dúvidas.